Boa noite a todos. Hoje nós teremos a palestra do nosso querido amigo Carlos Alberto, que será via internet. O tema será paciência em estudo. Com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. Lucas, capítulo 21, versículo 19. Hoje nós estamos aqui sem a presença do Eduardo, estamos improvisando aqui, que ele está doente, não pôde comparecer, então ele está à distância, nos dando suporte junto com nosso querido André. Façamos agora uma prece e de imediato passemos a palavra ao nosso irmão querido. Senhor Jesus, que a vossa luz se faça presente em nossas vidas, ajudando-nos a ser fortes mediante as dificuldades que vamos enfrentando ao longo do carreiro terrestre. Que a vossa luz possa brilhar em nosso coração, envolvendo a nossa mente e disseminando por onde passarmos o bem maior. E desta forma, Senhor, concitamos aos espíritos superiores que deem inspiração e roteiro ao nosso orador da noite de hoje, para o início das atividades da Casa Espírita, Fonte de Esperança. Que assim seja. Passa a palavra agora ao Carlos. Uma boa noite a todos que se encontram presencialmente na CEP, nesta sala de reunião fraterna, com a inspiração que vem do mais alto e as energias que estão sendo ministradas pelos mentores a cada um, em especial aos mais necessitados. O tema de hoje, ele é um artigo cada vez mais raro na humanidade atual. Nós somos fustigados a cada vez mais oferecermos respostas rápidas, a tomarmos deliberações igualmente no menor espaço possível de tempo. E isso termina que nós atropelemos vários ciclos naturais em que o espírito se expressa, em particular, quando ainda está com constrangimento do corpo, em que os sentidos requerem ainda muito mais tempo de uma resposta sensata e equilibrada. Nós vamos estudar um pouco sobre a paciência, a partir de um chamamento de Lucas. Com a vossa perseverança, adquiram as vossas almas. Isso já deixa implícito a necessidade da boa luta, do bom combate que todos nós devemos enfrentar, primeiro trabalhando com o nosso mundo íntimo, depois com os meios que estão à nossa disposição e ao nosso alcance, e a convivência com as demais criaturas, a começar com os laços da família. Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, ele chama atenção sobre a necessidade da paciência de uns para com os outros. Mas compete-nos estudar sobre a paciência em sua função educativa, porque, igualmente, nem toda paciência em uma das suas manifestações, como serenidade, compreensão, harmonização e tolerância, elas
fora de contexto, fora da hora certa, fora do momento adequado, não são exatamente aquela forma da paciência que ele está dizendo aqui. Devemos que ter paciência uns para com os outros e devemos estudar como que a paciência opera, como que ela contribui para que nós entremos em um exercício contínuo em busca da paciência. No Evangelho nós vemos que o semeador saiu a semear e ele jogou as sementes ao longo do caminho. E essa semente que foi sendo despejada encontrou diferentes caminhos, e ele sabia que em diferentes tipos de solo a resposta dessa semente seria igualmente diferente. Mas ele estava revestido da paciência, com a disposição de continuar a semear, mesmo sabendo que os resultados seriam os mais variados. A parábola do semeador é também uma expressão da paciência no Evangelho de Jesus. Na parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar um pai que espera confiante os arroubos deste filho mais novo para enfrentar o mundo, quer desafiar o mundo. Ele lhe supre dos recursos, mas espera confiante o seu retorno ou o momento de um reencontro, perdoando e acolhendo com alegria. É também um exemplo da paciência. Jesus, quando ensinava, e a gente vê muito isso em Jesus no lar, né? Jesus no lar, Jesus e o Evangelho no lar, a dificuldade que Jesus encontrava de transmitir as suas lições para os seus discípulos, porque eram pessoas rudes, pessoas de uma base de uma sociedade atrasada e pobre. Então, essas pessoas tinham dificuldades de exercitar a compreensão para digerir novos e mais profundos conhecimentos, ainda que apresentados de forma simples. Então, o Senhor teve que ter muita paciência para ministrar os conhecimentos que ele desejava na formação dos seus discípulos. A psicologia moderna, ela já compreende a paciência como uma habilidade complexa e multifacetada que envolve diversos aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. E mais ainda, ela não é exatamente uma característica inata, ela pode ser aprimorada, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida. A paciência está intimamente ligada à capacidade de regular emoções como frustração, raiva e ansiedade. Olha o grau de dificuldade. Na frustração, nós saímos do nosso ponto de equilíbrio. Na raiva, nós estamos perdendo a nossa capacidade de raciocinar. E na ansiedade, somos tomados por angústias, querendo desrespeitar ciclos do tempo que estão envolvidos naquele fenômeno, naquela realidade na qual devemos considerar. Então, a psicologia moderna lembra que o controle cognitivo é um componente que nós podemos usar como aliado pela capacidade que proporciona de controlar a atenção e o pensamento. Muitas vezes a atenção e o pensamento já começam a fornecer as condições para que a mente trabalhe melhor com as entradas de dados e com a nossa manifestação e as nossas deliberações. Tolerância à frustração. Esse é um exercício quase que diário. O desconforto e a incerteza nos cercam de muitos modos ao longo do dia. E isto sem que nós devamos desistir
de enfrentar obstáculos e dificuldades porque estão na realidade com a qual nós devemos lidar. Então, a tolerância à frustração é um dos requisitos para desenvolvermos a paciência. Empatia e compreensão também envolve a capacidade de compreender e respeitar o tempo e as necessidades dos outros. Muitos dos acontecimentos e dos fenômenos já da natureza têm ciclos próprios. Entre semear e colher depende do tipo da planta, depende da época da estação do ano, da qualidade do solo, do regime de chuvas. Quando nós olhamos para nós mesmos, somos um poço de necessidades. E devemos então nos lembrar que os outros também têm os seus poços de dificuldades e necessidades. Então, aprender a lidar com a necessidade dos outros, não exatamente do nosso modo, mas do modo que tudo ocorra no máximo possível de equilíbrio e de respeito. Como benefícios da paciência, nós vamos obter a redução do estresse e da ansiedade. Nós vamos melhorar o nosso relacionamento interpessoal. Nós vamos aumentar a nossa capacidade de decisões ponderadas, aquela paradinha, aquele pensar um pouco mais, aquela análise um pouco mais aprofundada e revista, né? Maior resiliência diante de desafios e dificuldades, porque todos os temas, desafios e dificuldades estão ao nosso lado, à nossa frente, conosco, com aqueles com os quais nos relacionamos, com a época em que estamos vivendo o nosso ciclo de vida. E tudo isso promove o aumento do bem-estar geral, né? Então, a paciência tem os seus benefícios. Estudando componentes que são contributivos ou que passam a ser prejudiciais, nós vamos entendendo cada vez mais a paciência sobre o olhar da psicologia moderna. A filosofia se debruça sobre a virtude da paciência há milênios, mas numa compreensão mais próxima de nós, né, ela chega à conclusão que a paciência é muito mais do que simplesmente esperar. É também reconhecida como uma virtude complexa, que engloba a capacidade de suportar adversidades, de manter a calma diante de desafios e compreender a natureza do tempo. Muitas vezes perdemos a serenidade, perdendo a paciência, porque não soubemos sequer reconhecer primeiro em que ciclo aquela ocorrência, aquele fenômeno se processa, para que nós não esperarmos antes do tempo as respostas que são necessárias. O agricultor jamais poderia semear com impaciência, jamais poderia semear sem reconhecer os ciclos das plantas com as quais ele está exatamente semeando, em que tipo de terreno e em que momento. Ele sabe que no ciclo certo, no tempo que vai transcorrer entre o momento da semeadura até a frutificação, ele necessariamente tem que se revestir de paciência e aguardar. Aguardar sem ansiedade, aguardar sem angústias, porque no tempo certo ele vai ter a colheita que ele tanto almeja e também necessita. A aceitação envolve a capacidade de aceitar a realidade, mesmo quando ela é difícil ou desagradável. Em tempos de conflitos e convulsões, a nossa forma de exercitar a aceitação é exigida além dos limites naturais com os quais nós já estamos habituados a lidar. Então, somos chamados muitas vezes a testemunho de aceitação, que requer um consumo enorme de energias,
de contenções e de cuidados para que nós não cedamos aos apelos daquela convulsão e por ela sejamos arrastados. A tolerância. A paciência, a filosofia vê que a tolerância é um item, um requisito importantíssimo no conjunto multifacetado da paciência. Permite lidar com as diferenças individuais e com as imperfeições dos outros. Eis algo muito difícil de nós lidarmos. As nossas imperfeições com as imperfeições dos outros. As nossas limitações com as limitações dos outros, em muitas realidades, em muitas situações em que parece que está havendo uma tentativa de confronto ou de um desejo de esforço, ou em campos já de contenda, quando na realidade tudo está acontecendo em razão também das limitações de cada um de nós. Resiliência. Esta palavra veio tomar corpo nos últimos 10, 15, 20 anos. Resiliência. Fortalece a capacidade de superar obstáculos e de se recuperar de adversidades. Nós vamos forjando dentro de nós mesmos esta capacidade de sermos resistivos quando a frustração, quando a adversidade, quando muito diferente entra em contato conosco fora dos campos da empatia. Então, nós temos que ser resistentes a, a esses apelos externos, a essas influenciações que vêm de fora e que muitas vezes podem nos arrastar dos campos férteis da paciência para o de tumulto, da ira, da raiva, da incompreensão. A sabedoria, que é aquele conhecimento que todos nós manejamos, mas devemos primeiro adquiri-lo pelo fruto das experiências entre erros e acertos, pelas observações, pelos aprendizados de outros que caminharam mais à nossa frente, essa sabedoria que vai se formando aos poucos no nosso mundo íntimo, é vista como uma forma de sabedoria, permitindo tomar decisões ponderadas e evitar ações impulsivas. Muitas vezes, sabemos que aquilo que está afligindo um certo número de pessoas, se elas fossem um pouquinho mais esclarecidas, se elas aguardassem um pouquinho mais, com o conhecimento que nós hoje já passamos a ser detentores, nós estaríamos sendo capazes de exercitar a paciência mesmo nessas situações. Emmanuel, no texto que nós mencionamos de início, então ele diz, olha, é necessário que nós tenhamos paciência e paciência de uns para com os outros, mas entendendo o que seja realmente paciência. Ele diz que, de fato, a serenidade é um dos requisitos da paciência. Ela se expressa pela calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Então, eu estou sendo, naquele momento, calmo, porque eu já ponderei, já examinei e vi que, naquele momento, não adianta eu tomar nenhuma outra posição a não ser aguardar com uma certa confiança. Ela também é compreensão, vem pelo entendimento. No entanto, este entendimento não aceita tudo. Ele não é o passaporte para os abusos. Ele não é o passaporte para os limites dos direitos de terceiros para conosco. Eu tenho entendimento e naquele entendimento me resguardo e exerço a serenidade, a harmonia interna, a calma e a paciência pela compreensão. Ela também vem com a harmonização. Mas que harmonização é essa? Aquela que nós vamos nos ajustando aos poucos, tirando quinas, arestas, pontas, tirando resquícios de impetuosidades, né, de impulsos,
mas não é apoio à delinquência. Nós não podemos nos reservar numa posição de paciência diante do crime, diante da violência que vai produzir injustiças. Então, é de fato um ajuste que eu vou fazendo, mas não é apoio à delinquência. Ela é tolerância, que vem com a brandura. Entretanto, não é conestação com o erro deliberado. Jesus colocou muito fortemente isso com o sim, sim e não, não. Eu não posso me homiciar com os elementos que são violadores da lei do Senhor. Não posso dar aval aos erros que eu estou detectando e que meu irmão está cometendo e que vai prejudicá-lo a si e aos demais. Então, essa tolerância que vem pela brandura não é conestação com o erro. E Emmanuel conclui. E, sobretudo, a paciência, a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano. No entorno, no nosso entorno, no dia a dia, muitas coisas não estão exatamente bem harmonizadas. Elas estão com um certo descompasso, e isso eu tenho que ir ajustando aos poucos na medida das minhas possibilidades e compreensão, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde ou sem farpas da irritação. É agir com paciência e brandura, com serenidade e confiança, utilizando o conhecimento de que eu disponho, analisando todas as variáveis, todos os parâmetros que eu consigo identificar naquela situação que está saindo de um ponto de equilíbrio e tendendo para uma convulsão, se eu não adotar as medidas corretas, com equilíbrio, com a firmeza que se faça dispensável, mas sem nunca utilizar recursos da violência. E sem perdermos o nosso controle, deixando que a irritação tome conta de nós. Se eu sei que aquele problema tem uma solução, se aquele momento desequilibrado da relação que vai existir nas relações interpessoais, ela pode ser auxiliada, que eu não me irrite com os pacotes que me chegam e que são difíceis de dirigir naquele momento, de digerir naquele momento. Então, que eu procure, né, sem excessos de toques do melindre e sem as farpas da irritação, enfrentar a situação buscando momentos que sejam mais harmônicos e equilibrados em qualquer que seja a circunstância. Emmanuel diz que Jesus foi paciente, mas não conformista. Ele se contrapôs à aparência do sinédrio e dos sacerdotes da época, que cultuavam somente as aparências, mas que dentro dos mundos internos ele sabia que aqueles indivíduos estavam progredindo, pelo contrário, muitas vezes se comprometendo. Ele não foi conformista, ele não trouxe exatamente o confronto, mas não foi conformista. Nunca se apassivou na hora que ele percebia a presença do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações que adivinham dos seus irmãos inferiores, né? Muitas vezes a ignorância dos irmãos inferiores eram farpas, elas criavam pontas que se voltavam contra ele, mas ele pacientemente a todos buscava compreender e acolher, na expectativa que ele tinha o verdadeiro conhecimento de que mais à frente aquela criatura estaria mudando o seu roteiro,
estaria internando novos valores e cultuando e cultivando uma nova maneira de ser mais aderente às leis de justiça e de amor. Ele diligenciou de todas as formas e modos para renovar na direção do bem. Renovar para o bem sempre. Ele diligenciou todos os meios e de todas as formas para renovar para o bem. E Emmanuel, no texto, arremata dizendo o seguinte: ele, ao lidar com todas as limitações e afecções de ordem moral das criaturas daquele tempo, que o atacavam, que os ignoravam, que muitas vezes criavam todas as formas de meios para enredá-los numa tessitura, como acontece no seu aprisionamento e julgamento completamente injustos, né? Nós não possamos, Emmanuel diz que nós não devemos nos esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Quer dizer, mesmo não sendo ouvido, mesmo não sendo seguido, compreendendo das dificuldades que aqueles corações endurecidos tinham de absorver o novo, que era a revelação dos seus ensinamentos, ele voltou para completar e disse: eu não deixarei o meu aprisco, eu não deixarei o meu rebanho até que a última ovelha haja sido resgatada. E estarei convosco por todos os erros, por todas as épocas. E está conosco até hoje. O nosso mestre está conosco até hoje. E é então revestido de fé e esperança que esse nosso pequeno encontro, fazendo uma pequena varredura de como estudarmos melhor a paciência, para primeiro melhor compreendê-la e depois aplicarmos em nós mesmos como desenvolvê-la, como sutilizá-la, como melhorá-la, cheios de fé e esperança nesse mestre de amor, que nos renova a cada dia, como no momento da prece, no momento de uma mentalização. Ele irradia pelos seus mensageiros, que trazem as energias harmonizantes, que nos fortalecem, que faz com que acordemos pelas boas intuições das mentes mais amadurecidas que interagem conosco em auxílio, de tal modo que nós nos sentimos fortalecidos e confiantes na fé nesse mestre de amor. E que assim seja. Agradecemos primeiro ao Carlos pela exposição profunda da noite de hoje e retornamos a palavra para que o Carlos possa nos presentear com a prece de encerramento. Jesus, nosso divino mestre, temos recebido os tesouros do Espírito, a água que descedenta para que nunca mais tenhamos sede, ao pão que nunca mais teremos fome, nos teus mandamentos, no teu evangelho, na luta contínua e constante que vós sois o exemplo firme a nos guiar pelos caminhos da evolução, com a pleiade de seres que, melhor conhecendo os vossos ensinamentos, tendo aderido aos seus mundos internos e testemunhados pelas ações de auxílio e cooperação para com todos, também nos arrebatam, também nos sensibilizam e fazem com que nós ainda, pequenos e vacilantes, pouco conhecedores das verdades celestes, nos animemos a perseverar na trilha luminosa do teu Evangelho. Guarda-nos, Senhor,
protege-nos, insufla sobre o nosso espírito a chama da fé, para que cada vez mais nós possamos fazer descer dos sítios da compreensão para os planos das boas ações toda a tua mensagem em que podemos, nas cadeias infinitas de cooperação, continuarmos recebendo daqueles que estão à nossa frente, mas igualmente partilharmos pela caridade cada vez mais intensa, estendendo as nossas mãos aos que estão nas cadeias da evolução, um pouquinho à nossa retaguarda. Que sejamos sempre úteis, que sejamos sempre cooperativos e que tenhamos sempre a fé que seja renovada a cada dia pela nossa clarividência de todos os bens sublimes que o Senhor nos oferta de muitos modos e que são observáveis em nós, no nosso entorno, nas demais criaturas, nossas irmãs e em todo o reino da criação. E damos graças. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso Divino Mestre. Somos gratos em nome da Sé por mais este momento na companhia do Carlos Alberto. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância, esperando que estes momentos se repitam no futuro. Um grande abraço.